Muito bem, queridos, esse é o texto para a nossa reflexão nessa noite. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 a 15. Tem irmãos que gostam de acompanhar a leitura na Bíblia, mas eu quero convidar vocês para que façamos uma leitura em voz uníssona, voz bonita, voz de gente que encontrou com Deus, teve a vida mudada, tem a unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça, ama profundamente esta palavra, e você vai fazer essa leitura com a sua alma. Vamos juntos? 1, 2 e... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para com os homens temos diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Interessante esse texto. Interessante a mensagem que ele nos apresenta. Versículo 12 diz: sei que nada há melhor para o homem nessa vida, nesse mundo. No entendimento de Salomão, não existe nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Sabe o que é vida regalada? Vida de rico. Vida de rico. Que não falta nada e sobra tudo. Mas sobra mesmo com abundância. E aí o versículo seguinte, o 13, ele diz: olha, é um dom de Deus, é um presente de Deus, que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. E o 14 completa: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, durará para sempre. O que Salomão está dizendo aqui, queridos? Que a nossa jornada por este mundo, a nossa presença nesse mundo, não tem melhor coisa para nós do que ter tudo sobrando na vida, mas assim, que você possa se regozijar ao longo da vida, que você possa viver a vida. Esse regozijo é realização. Aqui não tem frustração, aqui não tem depressão, aqui não tem sentimento de abatimento, de angústia. Você tem uma vida regalada, você tem uma vida de rico. Aqui você come e come do melhor. Aqui você bebe e bebe do melhor. Aqui você tem as coisas. Não é assim que essa semana a gente tenha tudo e na semana que vem não tenha nada. Aqui o que você tem, no versículo 14 diz, vai durar para sempre. Ao longo da vida. Como que você vai definir isso, queridos? Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Especialmente nesse mundo de consumismo que nós estamos vivendo, parece que vale o que o homem tem, não é? Vale essa riqueza exuberante. E tem tanta coisa boa nesse mundo. Tem tanta coisa boa. Você viajar esse mundo em primeira classe, você hospedar nos hotéis de 5 estrelas, hoje já tem os super hotéis, considerados hotéis de 7 estrelas, tem luxo extravagante. Esses paraísos que você tem por essa terra,
coisa assim tremenda, coisa tremenda. Então, meus queridos, como que a gente define esse texto? Nós definimos esse texto como sendo um paraíso. Com esse paraíso, ninguém precisa morrer. Ninguém quer morrer. Morrer para quê? Viver essa realidade? Quem quer morrer? Só que o salmista coloca paralelamente a esse paraíso, ele diz o seguinte: também pôs a eternidade no coração do homem. Para que eternidade se a gente tem um paraíso aqui? E podemos viver esse paraíso na sua intensidade, na sua glória. Para que morrer? Imagina, queridos, caminhe comigo. Se nós tivéssemos tudo que os nossos olhos veem de bonito nesta terra, você quer morrer? A gente não quer morrer nem com tribulação, queridos. Nem com tribulação a gente quer morrer. Imagina sem tribulação uma vida esplendorosa. E aí o texto já começa dizendo que Deus colocou uma eternidade no coração do homem. E essa eternidade que Deus colocou no homem, queridos, Deus vê nesse texto, Deus vê tudo isso aqui no passado. Sabia? Esse paraíso aqui é tão pobre, esse paraíso aqui é tão miserável, com toda a riqueza, o luxo e o ouro que ele tem, o brilho que tem, que Deus enxerga esse paraíso nosso dessa forma: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi, já era. Deus disse o seguinte: tudo que você puder pensar nessa vida, de bom e de melhor, é uma pobreza franciscana, comparado com o paraíso que Deus tem para nós na eternidade. Deus está dizendo: o luxo não é esse, o luxo é o que está do outro lado. A vida esplendorosa não é o que esse mundo pode oferecer em termos de regozijo, em termos de vida regalada, de comer, de beber e desfrutar. Ele diz assim: a riqueza da vida não pode ser conjugada por esses verbos na vida presente. Como se Deus dissesse assim para nós. Deus olhar para você e chamar você filha querida. Deus olhar para você e dizer assim: meu filho amado, se você quer, se você sonha com um paraíso, esse paraíso te aguarda na eternidade. Não pense nele, porque isso aqui passa tão rápido que o que é já foi, já acabou. O que há de ser, já era, já foi. Quantos bilionários já não estão mais aqui? E talvez perderam o paraíso daqui, e quem sabe-se Deus, se não perder o outro de lá. O problema nosso, queridos, o problema nosso é que entre esses dois paraísos tem uma experiência que nós detestamos. A experiência da morte. É o tema do culto de hoje, embora a gente fale sobre a morte de Cristo, sacrifício de Cristo, eu quero falar hoje sobre a nossa morte. Assim como Cristo morreu, e morreu na sua juventude, 33 anos de idade. Eu tenho mais do dobro da idade com que Jesus morreu. O problema é que nós nos revoltamos com a morte. Se esse paraíso aqui é infinitamente superior a este aqui, por que nós insistimos nesse e não queremos este? Por causa de uma experiência chamada morte.
nós não queremos morrer. Mesmo que o nosso paraíso se transforme num campo de pragas, mesmo que o nosso paraíso se transforme num deserto, a gente prefere ainda se agarrar a esse deserto com unhas e dentes, porque nenhum de nós quer morrer. Eu entendo, irmãos, que esse texto está na nossa Bíblia, está diante de nós nessa noite, em primeiro lugar, para que nós possamos lidar com essa experiência chamada morte. Se nós temos a convicção que o céu é muito melhor, se nós temos a convicção que o céu é verdadeiro, que o céu é real, e como diz Paulo, eu vi coisas que ao homem não é lícito mostrar, eu ouvi coisas que ao homem não é lícito dizer. E ele dizia, eu prefiro estar com Cristo. Por que que Paulo diz que preferia estar com Cristo? Porque ele viu o que você ainda não viu, o que nós não vimos, o que nós não ouvimos, o que não subiu ao coração, nós não vimos. E por isso nós insistimos com o nosso paraíso, por mais pobre que ele seja. Porque nós temos medo da morte, entre aspas, o medo entre aspas, porque nós repudiamos a morte, porque nós detestamos a morte, porque nós sabemos que a morte é o instrumento para nos arrancar desse deserto, que nós chamamos de paraíso, desse abismo, que às vezes chamamos de paraíso, dessa tragédia, que nós chamamos muitas vezes de paraíso, mas porque a gente tem que passar pela experiência da morte, para estar do outro lado, nós viramos as costas para o paraíso que nos aguarda na eternidade, e a gente prefere ficar gemendo aqui. Esse texto está escrito, em primeiro lugar, para que a gente possa saber lidar com a morte. Meus queridos, nenhum de nós deveria ter dificuldades para lidar com a morte, mesmo porque era uma experiência diária. Já morreram tantos parentes nossos, já morreram amigos nossos, pessoas queridas nossas. E porque a morte é uma experiência comum nesse mundo, nós devíamos saber lidar com ela, mas nós não sabemos lidar com a morte. Por isso tem luto, por isso tem choro, por isso tem pranto, por isso tem lágrimas e por isso tem protesto diante da morte. Não deveria ser assim. Se a eternidade é verdadeira, se as promessas de Deus são verdadeiras, nós não deveríamos ter protesto contra a morte. Nós deveríamos ter um cântico de vitória diante dela. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Billy Graham, em uma das suas mensagens, ele disse que a morte é a experiência mais democrática que existe, porque todos morrem. Meus queridos, se a nossa esperança for somente esse paraíso aqui, se a nossa esperança estiver nesse paraíso de regozijo, de vida regalada, de comer, de beber, de desfrutar todo o nosso trabalho e até o trabalho dos outros, se o nosso paraíso for esse, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, é o que diz a Bíblia. Somos os mais miseráveis. Meus queridos, o que a morte, o que a eternidade nos ensina, e para estar lá a gente tem que passar pela morte. Nós temos que passar pela morte para estarmos lá. Mas o que nos ensina, queridos, é que se existe um povo para estar desapegado de tudo, são os crentes, são os salvos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, a igreja consagrada, precisa estar liberto de tudo.
Se Deus der nada, glória a Deus. Se Deus der tudo, é para a glória dele, e nada nos prende. Que Deus nos dê cobertura, que Deus nos dê mansões, que Deus enche essa garagem dos carros mais caros, que Deus nos dê Learjet, que Deus nos dê iate, mas que o nosso coração não se apegue a nada disso, porque esse paraíso vai acabar, e pode acabar mais cedo do que a gente imagina, e seremos miseráveis, queridos, se a nossa alma estiver presa a este paraíso. Por que nós não sonhamos com a eternidade? Por que nós não apaixonamos pela eternidade? Por que nós não apaixonamos pelas promessas de Deus, de um corpo perfeito? Se Deus é verdadeiro, se as promessas da Bíblia são verdadeiras, por que nós não apaixonemos por essas promessas, queridos? E ficamos aqui agarrados a este mundo imundo, cheios de desafios e de provações da vida. Por maior que seja o nosso paraíso, a gente deveria viver aqui como peregrinos e como estranhos. Deus, eu sei que nada é meu, nada que me pertence, porque a gente está de passagem, querido. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, é para a glória dele. E Jesus disse: não ajunteis tesouro nessa terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem devora. Ajuntai tesouros do reino de Deus, porque os tesouros que nós acumulamos lá, estamos aqui para acumular tesouros lá. Os ladrões não podem roubar, a ferrugem não pode destruir, a inflação não pode destruir, projeto nenhum que se aprove lá na Câmara, lá no Senado, pode arrancar das nossas mãos. Lembra do plano Collor? Dormiu um dia os ricos, todo mundo acordou pobre no outro dia. Passou a mão em tudo que as pessoas tinham. O mais rico, parece que tinha 40 reais, não sei que dinheiro era aquele. Segunda questão que a gente entende aqui, queridos, nesse texto, que esse texto nos ensina, que esses dois paraísos nos ensinam, é que estão separados pela experiência da morte, é que nós fomos criados por um Deus que nos ama e que tem conosco um propósito eterno. Diga assim: Deus me criou e tem comigo um propósito eterno. O propósito de Deus não pode ser temporário. O propósito de Deus não pode ser passageiro. O propósito de Deus não ser é e já não existe, vai ser, já não é mais, porque Ele faz renovar tudo que se passou. E aonde Deus vai fazer essa grande renovação do que se passou? O que passou é o tempo, o que permanece é a eternidade. E a gente precisa crer, queridos, que esse Deus nos ama. Nós precisamos crer que Deus é eterno. Nós precisamos crer que o Espírito do Senhor é eterno. Nós precisamos crer que tudo que Deus faz vai durar eternamente. Não o que nós fazemos no nosso paraíso, mas o que Deus faz no paraíso dele vai durar eternamente. Nada vai passar, nada vai passar. Tudo vai permanecer, será renovado, mas não aqui, será renovado lá. Esse texto nos ensina, queridos, a nos apaixonar pela nossa eternidade. Quer que eu te diga uma coisa? Quer que eu te fale ao coração? Esse texto nos ensina, inclusive, a nos apaixonar pela nossa morte.
Isso, queridos, não é insanidade não, pastor, isso é insano, pastor. Pastor, isso é insano. Como que uma pessoa vai se apaixonar pela sua morte? Mas nos ensina a apaixonar pela nossa morte. Quem sabe dizer, como o poeta Gioia Júnior, quando fala sobre a morte: ó minha doce querida irmã, vem ter comigo. Você daria conta disso? Se o paraíso de Deus não está aqui, está na eternidade. Se tudo que Deus prometeu e as maiores promessas de Deus não é para esta vida, as maiores promessas de Deus estão na nossa eternidade, por que a gente não desejar como Paulo? Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por amor de vós eu vou ficar aqui na carne, passando fome, passando frio, sofrendo prisão, açoites, perseguições, tribulação, angústia, açoitadas. Vou ficar por causa de um sentimento chamado amor. Mas não é amor por esse paraíso aqui, é o amor por você, o amor por cada um de você, cada um de vocês. Isso é diferente, queridos. É a razão de um propósito de Deus, de um plano de Deus. Sabe, queridos, de repente você olha para esse paraíso e você só enxerga uma vida regalada, alegrias, divertimentos, prazeres, e desfrutar dessa forma e de tantas outras formas lícitas que seja possível. Talvez você só enxergue isso, mas você sabe que não é isso que o texto está mostrando. Acredita? Não é isso que o texto está mostrando. Você sabe que a ideia que prevalece nesse texto não é essa. Você sabe que a ideia que prevalece nesse texto é Deus uma vez, Deus duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Deus está no texto. Do princípio ao fim, Deus está no texto. Se você não dá conta de se apaixonar pela morte, se você não é capaz de se apaixonar pela sua eternidade, apaixone-se por esse Deus, porque Ele está em todo o texto. Apaixone-se por esse texto, porque a partir do momento que você se apaixonar por esse Deus, você não vai ter medo da morte, e você vai se apaixonar pela sua eternidade com Ele. O Deus que está ao longo, na visão da palavra, ao longo de toda a discussão aqui presente, quando você tem essa perspectiva do texto, seu paraíso terreno desaparece. Acaba. Cadê o paraíso terreno? Acabou. Acabou. Onde estão as conquistas terrenas? Acabaram. Acabaram. O que permanece do princípio ao fim é aquele que faz tudo formoso. Deus faz todas as coisas formosas. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando foi, queridos, que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Quando foi que isso aconteceu? Quando Ele fez aquele boneco de barro. E Deus teve uma ideia: eu vou dar uma soprada nas narinas desse boneco de barro. E quando Deus soprou o seu espírito para dentro daquele coração, daquele boneco. O Espírito de Deus é eterno. Quando Deus soprou, Deus injetou na alma daquele boneco de barro a eternidade. A eternidade agora faz parte daquele boneco de barro. A eternidade está dentro da nossa alma. Nossa alma é eterna. É por isso que a gente não gosta da morte.
porque nós temos aquela sensação de que a morte coloca um fim na nossa vida, de que a morte coloca um fim nos nossos sonhos, nas nossas ambições, nos nossos propósitos. É por isso que nós fugimos da morte. Mas Deus soprou, quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus soprou a eternidade para dentro dele. É por isso que nós protestamos contra a morte, porque há uma eternidade dentro de nós. Aí Deus disse: não tema, não temas, não temas, não temos a morte, porque ela é a forma de você entrar na eternidade que está dentro de você. A eternidade entrou em você, agora falta você entrar nessa eternidade. E você não precisa temer, porque a eternidade faz parte da nossa vida. E a gente sabe, queridos, que a morte é um processo, não é? Em razão do pecado. O pecado, como diz lá, Gênesis capítulo 3:19, diz aí: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formada, porque tu és pó e ao pó tornarás. Voltarás ao pó para que o espírito volte a Deus. E Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. A morte entrou pelo homem, mas a vida também veio por um homem. A morte vem pelo primeiro Adão, a vida vem pelo segundo Adão, que é Cristo. E Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nós temos uma das lindas promessas de Deus: e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram e tudo se faz novo. É isso, queridos. Finalmente, um dia nós vamos estar lá. Mais cedo ou mais tarde, você não estará nessa terra. Mais cedo ou mais tarde, os que estão aqui não estarão mais aqui. Você está vendo lá? Muitos amigos seus já foram, muitos parentes nossos já foram, alunos meus já foram, muitos alunos, e não foram poucos meus alunos. Fiquei 6 anos lá no seminário em Cianorte, 7 anos no seminário em Cianorte, com tempo integral. Nesses 7 anos, quantos alunos passaram pelas minhas mãos? Sabe que muitos deles já foram? Vou dizer uma coisa para os irmãos, queridos. Vou dizer uma coisa para os irmãos. O lucro não é de quem fica aqui não, tá? Na realidade, desses 2 paraísos aqui, esse nosso e esse aqui, que Deus preparou para nós, o lucro não é de quem fica nesse, o lucro é de quem vai para aquele. Verdade ou mentira? Certo ou errado? Falso ou verdadeiro? Entendeu? Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para os que morrerem sem Cristo, morre apenas uma vez. Não existe reencarnação. A reencarnação não passa pelo crivo da Bíblia. Ninguém reencarna. Reencarnação, se existisse, seria salvação pelas obras. Você fica bonzinho, fica bonitinho nessa reencarnação, não coloca baigona numa mosca porque você está atrapalhando a reencarnação de alguém. Isso não existe na Bíblia. A mensagem da Bíblia é outra. Morreu, só morre uma vez, e depois disso é o julgamento. Para os salvos, eles já foram julgados em Cristo Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a eternidade. Vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a eternidade. Desde a eternidade passada,
O nosso paraíso já está preparado. Só falta a gente tomar posse dele. Você vai se alegrar. Você vai ficar extasiado com o que você vai ver. Você vai dizer: Jesus, eu não imaginava que seria tudo isso. Porque se eu imaginasse que fosse tudo isso, eu teria sido um crente diferente. Eu não seria um crente relapso. Eu seria um crente mais consagrado. Eu gastaria mais tempo com a tua palavra, com a oração. Hoje tivemos 10 minutos de oração gostoso. Você lembrou? Coloque lá na geladeira da sua casa, no espelho do banheiro, do quarto, na porta. Todo domingo 10 minutos de oração, antes do culto. O culto começa às 18 horas, 10 minutos, querido. Mas 10 minutos que vai alegrar seu coração, vai encher a sua alma. Acredita nisso? Vai encher a sua alma. Uma outra verdade, queridos, que nós encontramos aqui nesse texto, uma outra verdade, deixa eu dizer para você, isso aqui vai alegrar seu coração. Se eu fiz algumas colocações aqui para deixar você pastor, me assustei com algumas afirmações nessa palavra. Quero alegrar seu coração. Porque, querido, se a nossa promoção desse paraíso para o outro passa realmente pela morte, nem todos passarão pela morte. Você sabe que hoje a coisa mais certa que existe é o arrebatamento da igreja. No fechar e piscar de olhos, nós seremos transformados, subiremos com o corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Isso te alegra? Diga aleluia. Isso enche seu coração? Diga glória a Deus. Olha aí, queridos, eu disse que eu ia alegrar seu coração. Nem todos, queridos, hoje passarão pela morte. Eu creio pessoalmente, e tenho todos os motivos para crer. Quando leio as profecias, medito sobre as profecias, estudo as profecias, eu tenho tudo para crer que a igreja está vivendo o momento dela ser arrancada desse planeta. Ela vai encontrar-se com Jesus e verá o Senhor face a face, sem nada para atrapalhar essa visão. Meus queridos, nunca mais nós nos ausentaremos da presença visível, corpórea do Senhor Jesus. A igreja tem essa promessa. A igreja tem essa promessa. E nós precisamos respirar essa promessa, queridos. E aí João diz: todos aqueles que nele têm essa esperança, purifique-se a si mesmo de todo pecado, como também ele é puro. Ou você acha que Jesus vem buscar uma igreja desmantelada, uma noiva desmantelada, uma noiva suja, uma noiva imunda? Nem nós que somos homens imperfeitos queremos uma noiva dessa. A noiva que nós sonhamos lá atrás, a noiva que as pessoas solteiras hoje sonham, é o quê? Aquela mulher linda, bela, que quando ela entra para caminhar sobre aquele tapete cheio de pétalas, ela rouba o olhar de todo mundo e ela faz muita gente chorar. Nunca vi uma noiva feia. Como as noivas são bonitas, como elas são lindas. Mas passa o dia que toda mulher gostaria de passar, sendo cuidada, sendo trabalhada, sendo ornamentada, sendo enfeitada. Elas são lindas, elas são lindas. E você acha que Jesus
Vem buscar uma igreja maltrapilha, esculachada, comprometida com esse mundo imundo. Você acha que Jesus vem buscar essa igreja? Não. Ele virá buscar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, uma igreja perfeita, uma igreja que resplandece a glória de Deus. Essa igreja não passará pela experiência da morte. Mas se você quiser um outro conforto, eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus veio ao mundo com uma missão de destruir o poder da morte. Mesmo que alguém venha passar pelo poder da morte, venha passar pela morte, que eu venha passar pela morte, que os meus queridos irmãos passem pela morte, eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio, desafiou a morte e ele venceu a morte no terceiro dia, quando saiu da sepultura. E ele é a esperança de todos aqueles que morreram na fé, também um dia zombar da morte. Quando receberem os seus corpos glorificados, ouvirem a voz de Deus, saírem da sepultura, eles vão rir da morte, eles vão zombar da morte, e eles vão perguntar: morte, onde está o seu poder? Você não deu conta de me segurar. Você está derrotada, e por toda a eternidade você está derrotado, porque Apocalipse diz: e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque isso já foi também, e não será renovado. A morte não será renovada, porque Jesus venceu a morte no lugar da sua igreja. E hoje, queridos, nós celebramos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que levantou Jesus dentre os mortos, também nos levantará com Ele naquele último e glorioso dia. Quem crê, diga amém. Tinha uma mulher que estava chorando muito, porque o arrimo, tinha um irmão que era o seu arrimo. Perder o irmão não é fácil, né? Que você ama. E ele amava muito esse irmão. E outro detalhe, outra característica: era o arrimo da família. E ela foi a Jesus e disse: Jesus, o senhor sabe por que meu irmão morreu? O meu irmão morreu porque o senhor não estava aqui. E ela disse: se o senhor estivesse aqui, nós não estaríamos de luto. E nós já estamos chorando há um bom tempo. 4 dias que nós estamos chorando, porque a morte é impiedosa, e ela alcançou a nossa família mais uma vez, e agora dessa vez foi um golpe muito duro. O que Jesus falou para consolar essa mulher? Ele disse para ela: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou isso para Maria, Jesus falou isso para a sepultura, Jesus falou isso para o inferno, Jesus falou isso para Satanás, Jesus falou isso para os demônios, Jesus falou isso para toda a sepultura. Eu sou. Eu não fui, eu não era, e eu não serei. Eu sou. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Queridos, é em razão disso que nós falamos como salmista Davi:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde a morte projeta a sua sombra, eu não temerei mal algum que essa morte possa me fazer. Mas tem uma razão para isso, porque tu estás comigo, queridos. Deus é maior do que o inferno, Deus é mais forte do que a sepultura, Deus é mais forte do que a morte, Deus é mais forte do que todas as forças do mal, e por isso nós estamos tranquilos nos seus braços de amor. Qual dos dois paraísos você quer amar mais? Você quer amar esse paraíso? Que hoje é, amanhã pode não ser? Tem pessoas que perdem o seu paraíso aqui, queridos, da noite para o dia. Eu já dei um testemunho aqui que eu não sou de família rica, mas meu pai era o único que alugava avião para as viagens dele. E um dia ele perdeu tudo, porque ele cometeu um erro grave na vida. Ele pegou o seu dinheiro e emprestou a juros para duas pessoas, um no Rio Grande do Sul e outro em Goiânia. O de Goiânia morreu, o de Goiânia faliu e não teve como pagar meu pai. E o do Rio Grande do Sul morreu e ficou uma criança de 2 anos como herdeira. E os advogados do meu pai não conseguiram recuperar o dinheiro que estava lá. E um dia, quando eu voltei do seminário, eu estudava em Campinas, seminário de Campinas, São Paulo. Eu estava sentado na minha cama, numa manhã. Meu pai veio, sentou-se ao meu lado e disse: filho, como eu lamento não poder investir na sua formação no seminário. Não queria, hipótese alguma, que a igreja investisse em você. Eu queria fazer esse investimento. E não dei um tiro no meu ouvido, porque eu conheço a Bíblia. Porque depois que eu perdi tudo, a ideia que mais prevaleceu foi de pegar um revólver e dar um tiro no ouvido. Perdeu o paraíso terreno. Perdeu o paraíso terreno. Tem gente que pula do prédio, tem gente que joga debaixo do carro, se joga o seu carro na frente de caminhão. Tem gente que dá tiro no ouvido, porque não dão conta de perder o paraíso terreno. Queridos, o desafio desse texto aqui para nós é fazer com que nós nos apaixonemos pelo paraíso que nos aguarda na eternidade. Aquele é e será para todos sempre, porque as coisas que Deus faz para a sua igreja durará eternamente. E o que vai durar eternamente é o paraíso que Deus preparou para o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos lá na eternidade. E você faz parte desses eleitos de Deus. Diga aleluia! Termina aqui a minha palavra. Nada mais a acrescentar. Apaixone-se. Apaixone-se pela sua eternidade. As coisas aqui podem ser muito boas. E você diz: Deus, eu não queria que isso acabasse não. Mas Deus vê tanta pobreza que eu vou dizer uma coisa para você. Vou te dizer uma coisa: o que é aqui já foi.
O que vai ser ainda, também já era. Porque eu quero que você se alegre, que você se regozije, não aqui. Eu quero que você venha para cá e se alegre lá na eternidade. Glória a Deus. Deus é verdadeiro, queridos. Nossa eternidade é real. O que Deus tem para nós, você nem imagina. Mas Jesus garantiu, quando Ele morreu em nosso lugar, quando a sua morte nos libertou dos nossos pecados, quando você pôde se alegrar com Deus, quando você sentiu que caiu um fardo que está nas suas costas, e o Espírito Santo passou a testemunhar com você, que você é uma filha queridíssima de Deus, que você é um filho amado de Deus. O que a gente tem que fazer, queridos, para viver a verdade aqui exposta? Tem que entregar a vida para Jesus. Jesus, eu quero esse paraíso que está lá na eternidade. Eu quero esse paraíso. O que é que você tem que fazer? Entregar sua vida para Jesus. Ser liberto desse mundo. Porque quem está apaixonado por tudo isso aqui e apegado e não desapega, nem OLX faz você desapegar desse negócio aqui. É a bicicleta velha faltando pedal, é um guarda-roupa velho faltando porta, mas você está grudado nesse negócio, querido. O Espírito Santo diz assim: eu quero te libertar, eu quero te libertar, para você se apegar a esse Deus, e para você se apaixonar por esse Deus, porque o que mais aparece aqui é Ele. Ele é que está do princípio ao fim aqui. Ele é que está em todo o texto. E Deus precisa estar em toda a nossa vida. Queria que você curvasse a sua cabeça nesta hora. Pense um pouco sobre isso. E o seu paraíso? Seu paraíso está aqui ou seu paraíso está lá? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você precisa consagrar mais a sua vida. 2020 já era. 2020 já se foi. O que haverá ainda em 2020 já foi também. Está chegando aí 2021. O que Deus espera de você em 2021? Que você se apaixone mais por esse Deus. Que você se apegue mais a esse Deus. Que você se apaixone mais pela sua eternidade nele. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Cristo e gostaria de entregar sua vida a Jesus? Temos alguém? Jesus é a única garantia desse paraíso na eternidade, de a gente vencer a morte com glória, com graciosidade. Tem alguém que não entregou ainda sua vida a Cristo e gostaria de fazer publicamente hoje a entrega da sua vida a Cristo? Se tiver alguém, eu gostaria de conhecer nessa noite. Gostaria de conhecer. Gostaria que você desse um sinal aí. Qual o melhor sinal para a gente visualizar aqui na frente? É levantar a sua mão para que a gente possa enxergar onde você está. Você que nunca entregou sua vida para Cristo. Você que não tem nem certeza desse paraíso se morrer agora. Assim, pastor, se eu morrer agora, eu não tenho certeza desse paraíso. Quem te dá essa garantia é Jesus. É a morte de Cristo. É a obra do Espírito Santo na sua vida. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Gostaria de visualizar aqui. Você pode levantar a sua mão. Se você nunca fez isso antes, todos aqui já fizeram. Todos aqui, se Deus chamar todo mundo aqui, nós estamos com a nossa eternidade garantida. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Quero chamar o presbítero Claito para vir aqui à frente e fazer uma oração por todos vocês. Que vocês continuem mais firmes na fé. Que vocês se apaixonem por esse Deus. Que vocês o sirvam de todo o coração, de toda a alma.
e que nada segure vocês deste mundo, por melhor que ele seja. Não é? Por mais que Deus te abençoe, que você não se prenda a nada. Prenda-se ao Deus que te ama. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência. Glória a Ao Deus. nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Glória a suas Deus. cabeças. Comece a meditar. Santo és O tu, Deus que Senhor. nos criou, o Deus que nos deu semelhança com Ele, Glória a Deus. esse Deus que cuida de nós, que cuida Amém, de você, Jesus. que cuida da sua família, que te criou, preocupou com a sua existência, preocupou com a sua salvação. Glória a Deus. Dar o teu filho em sacrifício por nós, por você. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos Glória a Ti a nesta Deus. noite. Para te agradecer, ó Deus, Santo pela Tua obra és em nossas tu, vidas, Senhor. pela Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Glória a Pai, queremos Deus. Te agradecer, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos sustentou Glória e a nos Deus. prometeu, Pai, nos Glória a levar de Deus. volta para a nossa casa, Aleluia. para o nosso lar. Glória a De onde, Jesus. Senhor Deus amado, o Senhor tem olhado para cada um de nós de uma maneira muito especial, muito Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, desperta em nossos corações, Senhor Deus amado, esse amor, essa vontade, Senhor Deus amado, de reencontrar com o Pai. Glória a Deus. Que nós possamos, ó Deus, viver neste mundo apenas, Senhor Deus amado, com esta vontade, Senhor Deus, apenas com essa esperança Glória a de Deus. reencontrar com o nosso Pai Celestial. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor Deus amado, não sejam ocupados pelos tesouros terrenos, que nós possamos, Senhor Deus, usufruir das bênçãos do Senhor aqui na terra, mas que o nosso coração, que no nosso coração esteja apenas, Senhor Deus amado, o tesouro celestial, Glória a a nossa Deus. salvação em Ti, Aleluia. Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso Aleluia. nome, meu Pai. Glória Amém, a Senhor. Jesus.